Olá, meu nome é Pedro e sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma palestra do Grupo Aulas da Vida, com o tema Crença na Comunicabilidade dos Espíritos. O mês de outubro é o mês de aniversário de nascimento de Kardec, que foi agora no comecinho do mês, no dia 3 de outubro. E por isso o Grupo Aulas da Vida decidiu falar sobre os 5 princípios básicos do Espiritismo, como uma forma de comemorar essa data tão importante. Lembramos que as apresentações do Grupo Aulas da Vida são transmitidas pela Rádio e TV SEAC de Bauru e tem retransmissão pela TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. A todos que nos acompanham, meu muito obrigado. Bom, antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de pedir que vocês se juntassem a mim numa pequena prece, pedindo a Deus que nos guie e nos ampare nos estudos de hoje, que Ele nos envie os seus espíritos de luz para que nos auxiliem em nosso encontro semanal. Que as bênçãos de Deus possam estar presentes nos lares de cada uma das pessoas que nos acompanham nesse momento e que cada um de nós possa receber as energias renovadoras que vêm do Altíssimo, revigorando nossos pensamentos e ampliando nossos aprendizados. Que cada um de nós possa ser amparado em suas dores, em suas dificuldades, e que os espíritos protetores possam nos inspirar boas ideias e que nos auxiliem na prática do bem. E que assim seja. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, nós vamos falar sobre os princípios básicos do Espiritismo. E nos primeiros encontros, no primeiro encontro a gente viu a necessidade que nós temos de fortalecer a nossa fé em Deus. E depois, no segundo encontro, nós vimos alguns esclarecimentos sobre a imortalidade da alma. E hoje nós vamos falar sobre algumas formas de comunicação e principalmente sobre a influência dos espíritos na nossa vida do cotidiano, na nossa vida do dia a dia. Então, eu queria começar pegando lá no Livro dos Espíritos, uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, que é a pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? E os espíritos nos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que frequentemente são eles que vos dirigem. Então, nessa resposta, nós vemos que os espíritos exercem sim uma grande influência sobre nós e que essa influência acontece com tanta frequência que eles acabam nos dirigindo, ou seja, eles acabam nos influenciando, nos orientando a tomar decisões e que eles acabam guiando os nossos passos aqui na Terra. Nós temos que lembrar que influenciar não significa que eles são os responsáveis. Influenciar significa que eles nos dão sugestões, que eles nos dão opiniões, que eles nos indicam caminhos. Mas somos nós que somos responsáveis pela escolha dos caminhos que nós vamos seguir. Então, o fato dos espíritos guiarem o nosso pensamento não quer dizer que nós vamos obedecer. Nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher os conselhos que nós vamos seguir. Se os bons espíritos fossem ouvidos, se nós ouvíssemos os bons, os espíritos protetores e fizéssemos tudo o que eles mandassem, a Terra seria um paraíso. O nosso planeta seria um planeta de felicidade, de amor, mas a gente verifica que isso não acontece. Porque nós escolhemos a quem nós queremos ouvir. Nós escolhemos as opiniões, os ensinamentos e as orientações que nós queremos seguir. Então, se nós fôssemos completamente guiados, cegamente guiados pelos espíritos, muito provavelmente a Terra seria um paraíso, porque nós só iríamos ouvir e seguir os bons conselhos e só escolheríamos os bons conselhos. Mas não é assim que acontece. Assim como nós temos os bons espíritos que nos aconselham na prática do bem, nós temos os espíritos imperfeitos, os maus espíritos, que acabam nos aconselhando a seguir outros caminhos.
e nós é que somos os responsáveis por qual caminho a gente acaba seguindo. Então, nós temos que lembrar que assim como nós temos bons espíritos que nos acompanham, também existem os espíritos que são imperfeitos que nos dão maus conselhos. Se de um lado nós temos os bons espíritos nos orientando na prática do bem, por outro lado nós também temos os espíritos imperfeitos que acabam nos desorientando no caminho correto a seguir. Mas em todo caso, a responsabilidade é sempre nossa. Nós sempre somos os responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos e por tudo aquilo que nós realizamos aqui na Terra. Então, nós é que somos os responsáveis pelas nossas ações e atitudes. É claro que nós sofremos a influência dos espíritos, mas somos nós que, no final das contas, determinamos quais são as ações que nós vamos tomar. Então, no final das contas, a responsabilidade é sempre nossa. Então, nós também temos os nossos próprios pensamentos e nós é que escolhemos as nossas atitudes. Então, Kardec, por exemplo, ele pergunta lá na questão 460, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? E os espíritos nos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, Kardec ele queria saber se nós também temos pensamentos próprios, se nós também conseguimos formular as nossas ideias, se nós também conseguimos pensar sozinhos. E sim, nós conseguimos pensar sozinhos, né? Nós temos a capacidade de raciocinar e de pensar. Então, é isso que os espíritos nos lembram, que nós somos um espírito com capacidade de aprender, de raciocinar e de formular as próprias ideias. Mas nós também recebemos frequentemente opiniões diferentes que vêm dos outros espíritos, né? Então, tanto dos bons quanto dos maus, nós recebemos sugestões de pensamentos, sugestões de ideias que vêm de fora e que acabam se misturando e que muitas vezes a gente não sabe se a ideia é minha ou se a ideia é uma inspiração que veio de fora. Então, como essas ideias acabam se misturando e como às vezes isso acaba sendo muito confuso, nós nem sempre temos certeza de quais pensamentos são nossos e quais pensamentos são dos espíritos. Então, nós temos os pensamentos que são nossos e os pensamentos que vêm de fora e que podem ser tanto dos bons quanto dos maus espíritos. E nós temos que pensar e refletir sobre o que nós fazemos com esses pensamentos. Então, para a gente fazer um paralelo e para trazer para a nossa realidade, seria a mesma coisa que a gente pensasse com as notícias que vêm de um jornal. Então, quando eu, por exemplo, pego um jornal para ler, lá eu tenho várias informações, eu tenho várias notícias, e tem algumas que me chamam a atenção, tem outras que eu ignoro. Então, quando eu recebo uma informação, como é que eu lido com essa informação que chega até mim? Será que eu acredito exatamente? Será que eu ponho em dúvida? Como é que eu trato as informações que chegam até mim? Então, quando eu ligo um rádio, quando eu ligo uma televisão, quando eu converso com alguém, eu estou recebendo informações e essas informações acabam influenciando as minhas atitudes e a minha vida. Então, muitas vezes nós tomamos atitudes que são baseadas nas informações que nos chegam pelas diferentes formas. Então, seja pelo rádio, pela TV, pelo jornal, pela internet, pelo celular, pelos amigos. Então, eu recebo essas informações que vêm de fora. E como é que eu lido com essas informações? Eu acredito em tudo que me chega, ou eu ponho em dúvida, ou eu aceito, eu recuso. Como é que eu trato essas informações? Então,
É isso que nós precisamos refletir. Como é que nós lidamos com as informações que vêm de fora? Então, da mesma maneira que eu recebo influência dos espíritos e informações que vêm dos espíritos, eu também recebo influência e informações que vêm dos encarnados e dos meios de comunicação. Então, eu devo lembrar que a doutrina espírita nos lembra que tudo nós devemos passar pelo crivo da razão. O que significa isso? Que eu devo verificar se aquela informação que chegou até mim, se ela é útil, se ela é boa, se ela está endereçada ao bem, se ela é algo que vai ser realmente importante para a minha vida. No Evangelho diz que a gente tem que separar o joio do trigo. Então eu tenho que separar a informação que é boa e útil da informação que não é. Em tudo que chega através dos espíritos, nós temos que fazer isso também. Nós temos que separar, passar pelo crivo da razão, verificar se aquela informação procede de alguém que quer o meu bem ou que quer o meu mal. Se aquela informação vai me ajudar a crescer ou se aquela informação só vai me ajudar a perder tempo. Então, tudo nós temos que refletir e pensar sobre o que nos chega. Eu vou trazer para vocês agora do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, algumas informações que falam sobre a influência dos espíritos no mundo corporal. Então, lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que os espíritos podem ver tudo o que fazemos, pois estão à nossa volta o tempo todo. Então, significa que nós estamos cercados, rodeados por espíritos e os espíritos estão à nossa volta. Então, os espíritos, eles podem saber tudo o que a gente faz porque eles estão ao nosso lado, eles nos acompanham. E se eles nos acompanham, eles também podem saber aquilo que nós pensamos, né? Então, os espíritos podem conhecer o nosso pensamento e sabem, inclusive, aquilo que queremos esconder das outras pessoas. Então, principalmente os bons espíritos, eles têm a capacidade de ler o nosso pensamento e saber tudo aquilo que nós estamos pensando e saber aquilo que nós temos até vergonha de pensar em voz alta. Então, os espíritos, melhor do que nós mesmos, eles sabem aquilo que nós pensamos e aquilo que nós temos vergonha ou que nós não queremos que as outras pessoas saibam que estamos pensando. Então, é para a gente saber que nada que nós fazemos fica em segredo. Não tem como esconder dos espíritos nem mesmo os nossos pensamentos ou aquilo que nós estamos sentindo. Então, para os espíritos, nós somos transparentes, no sentido de que eles podem ler tudo aquilo que nós estamos pensando, sentindo, o que está dentro da nossa alma. E os espíritos que são frívolos, eles riem dos nossos erros, dos nossos pequenos aborrecimentos, e eles zombam da nossa impaciência. Então, para eles, nós somos um motivo de diversão. Já para os espíritos sérios, eles ficam tristes quando a gente erra, quando a gente comete algum ato equivocado, quando a gente faz alguma escolha equivocada. E eles procuram sempre nos ajudar, sempre procuram nos orientar e nos auxiliar da melhor maneira que eles podem, que eles conseguem. Então nós sabemos que os espíritos estão presentes na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, na nossa vida, que nós temos espíritos à nossa volta e que os bons procuram nos ajudar e que os maus espíritos gostam de se divertir às nossas custas, né? Então, quando a gente toma consciência disso, a gente começa a perceber mais a quem nós estamos atendendo, né? Se a gente começar a refletir sobre como é o meu dia a dia, será que eu fico o dia todo irritado? Será que eu fico o dia todo chateado? Será que eu fico mal-humorado? Será que eu estou sendo instrumento para a diversão dos maus espíritos? Ou será que eu procuro ter uma vida mais equilibrada, com bons sentimentos, pensar coisas boas? E aí, então, eu estou sendo instrumento dos bons espíritos. Para quem será que eu estou sendo instrumento? Para quem que eu estou servindo? Na questão 465, Kardec pergunta: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal?
Então, Kardec quer saber por que os espíritos, então, que são imperfeitos, né, os espíritos aí, eles querem, então, fazer com que a gente erre, que a gente pratique o mal. Por que eles, né, têm esse desejo, essa vontade? E os espíritos nos esclarecem: para vos fazer sofrer como eles. Então, os espíritos que se divertem à nossa custa, que nos provocam ao erro, que nos provoca a que a gente tome atitudes impensadas e indevidas, na realidade são espíritos que sofrem e querem fazer a gente sofrer também, porque eles querem que a gente compartilhe esse sofrimento. Então, eles, né, são espíritos em sofrimento. E por que eles sofrem? Porque eles estão afastados das leis de Deus. Então, quando a gente pratica o amor, a caridade, o respeito, a tolerância, a compreensão, o amor ao próximo, tudo isso nos aproxima de Deus e nos aproxima da felicidade. Quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós nos tornamos tristes, nós trazemos a infelicidade para a nossa vida. Então, os espíritos que praticam o mal é porque ainda não compreenderam que eles estão trazendo para si próprios a infelicidade. Então, eles sofrem porque ainda não têm essa compreensão, porque ainda ignoram que têm a capacidade de serem mais felizes, e eles provocam a infelicidade nas outras pessoas porque eles querem compartilhar esse sofrimento que eles têm. Mas será que nos fazer sofrer diminui o sofrimento desses espíritos? É claro que não, né? Ninguém que sofre vai diminuir o seu sofrimento fazendo outra pessoa sofrer. Os espíritos que nos fazem sofrer, eles agem por inveja de ver a gente feliz. Então, os espíritos que causam sofrimento para as outras pessoas são espíritos que gostariam de ser felizes e não são. Têm inveja da felicidade alheia. Então, já que a pessoa não consegue ser feliz, ela não quer que o outro também seja. E muitas vezes nós vemos isso em pessoas encarnadas também. Quantos colegas, amigos, vizinhos nós temos que são pessoas infelizes, né? Que são pessoas tristes, chateadas, amarguradas, que não conseguem sorrir e não conseguem ser felizes e que provocam a infelicidade das outras pessoas, que fazem as outras pessoas também sofrerem. São patrões que judiam dos seus empregados, são pessoas que, né, às vezes pais, mães que judiam dos seus filhos porque não querem vê-los felizes. Porque as pessoas não estão felizes, não querem que os outros estejam felizes. Então, a felicidade das outras pessoas causa inveja, causa amargura, causa dor, causa tristeza. Então, a pessoa quer ver a dor e o sofrimento por todo lado, porque assim vai se sentir, talvez, um pouquinho mais confortável, achando que tudo é ruim, que não existe nada de bom. Mas Jesus é esse farol de amor e de luz que nos conduz ao terreno, né? Que nos conduz à chegada ao terreno tranquilo, então, ao terreno estável da felicidade. Então, Jesus é o farol que nos orienta um caminho a seguir e é o caminho do amor, o caminho da bondade, o caminho da compreensão. Então, Jesus veio para nos servir e nos orientar nesse caminho da busca do bem que nós devemos seguir. Então, nós devemos mudar o nosso pensamento. Então, todas as vezes que a gente se achar triste, chateado, amargurado, que a gente não vê luz no fim do túnel, nós devemos pensar: o que faria Jesus? O que Jesus tem a me dizer, a me ensinar sobre isso? Como é que eu posso tornar a minha vida melhor? Como é que eu posso tornar a vida das pessoas à minha volta melhor? Porque se eu fizer as outras pessoas mais felizes, eu também vou ser feliz. Então, longe de pensar como é que eu acabo com a minha infelicidade, eu tenho que pensar como é que eu promovo a felicidade à minha volta. Como é que eu vou promover a alegria das pessoas à minha volta? Como é que eu vou incentivar que o mundo se torne um lugar melhor para se viver? Então, como é que eu vou ajudar as pessoas e tudo que está à minha volta a evoluir e a crescer
para que eu também possa evoluir e crescer e me tornar uma pessoa mais feliz. Então, essas questões nós estamos trazendo para a gente pensar um pouquinho sobre o meu dia a dia. Como é que eu faço as coisas do meu dia a dia e como é que eu promovo a felicidade à minha volta e para as outras pessoas. E aí uma pergunta que normalmente as pessoas fazem e que Kardec também fez aos espíritos, né? Por que Deus permite que os espíritos nos instiguem ao mal? Por que Deus permite então que, já que promover o mal não traz felicidade de ninguém, então por que Deus permite que os espíritos causem o mal? Porque eles nos instigam ao mal, né? E aí os espíritos vão nos esclarecer. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Então veja bem, né? Se o mal acontece, se Deus permite que o mal acontece por causa dos espíritos que o provocam, é para que a gente possa ser testado na nossa fé. Então muitas vezes a gente acredita que já tem a fé suficiente, e aí quando vem alguma circunstância, alguma situação que nos deixa chateados, tristes, a nossa fé fica abalada. E aí a gente fala, Deus não existe, eu não creio mais em Deus, dá tudo dando errado na minha vida, porque Deus não gosta de mim, quer que eu sofra. Então, ao invés de nós entendermos que aquele momento de sofrimento é um alerta, nós acabamos nos entregando ao sofrimento. Então, é isso que nós devemos procurar entender, que todo sofrimento que nos chega, toda contrariedade que nos chega é um alerta para a gente testar a nossa fé e a nossa prática no bem, para ver se a gente vai continuar praticando o bem, fazendo a coisa certa, mesmo quando as coisas dão errada. Porque às vezes nós ficamos tentados, né? Tá todo mundo roubando, tá todo mundo enganando, então eu também vou roubar, eu também vou enganar. Não, nós devemos continuar realizando o bem, praticando o bem, independentemente do que as pessoas estejam fazendo à nossa volta, independentemente das sugestões que nos chegam dos espíritos. Então, nós devemos fazer a coisa certa, mesmo quando as pessoas à nossa volta estão fazendo a coisa errada. É para isso que nós estamos aqui matriculados na Terra, nesse curso intensivo, para verificar se nós já aprendemos que somente a prática do bem nos conduz à felicidade. Então, os espíritos imperfeitos, eles têm a permissão de nos instigar ao mal justamente para nos testar, para verificar a nossa bondade, para verificar o quanto a gente continua perseverando nesse caminho do bem e praticando e fazendo a coisa certa. Então, nós devemos lembrar que muitas vezes nós somos testados, principalmente naqueles momentos difíceis. Então, normalmente são nos momentos difíceis que nós lembramos da existência de Deus. Eu costumo falar para as pessoas que vêm até o centro espírita, que elas estão em sofrimento, que elas estão passando por um momento de dificuldade, que elas deveriam agradecer a Deus esse momento de dificuldade, que é um alerta para que elas retornem para Deus, que elas retornem a cuidar da sua vida espiritual. Então, para elas não olharem aquele momento de sofrimento, de dor, como um momento que vai durar para sempre, mas compreender que aquele é um momento passageiro e é apenas um alerta de que nós temos que renovar a nossa fé em Deus e retomar a nossa prática no caminho do bem. Então, retomar os estudos, retomar as leituras, retomar a nossa vida cuidando da parte espiritual que muitas vezes a gente deixa de lado por conta das questões do dia a dia. Então a gente muitas vezes está envolvido com as contas que tem que pagar, com as coisas que tem que fazer, e acaba deixando de lado a nossa parte espiritual. A gente acaba esquecendo que tem uma vida espiritual para cuidar. E que então esses momentos de sofrimento são um alerta de que
nós temos a oportunidade de recomeçar e de reavaliar as nossas atitudes e o nosso comportamento. Então é sempre um momento de mudança. Eu falo que é um momento, é um convite que a espiritualidade nos faz para reavaliar a nossa vida e para reavaliar como nós estamos vivendo e as atitudes que nós estamos tomando no nosso dia a dia. Então é uma forma da gente retomar o aprendizado, principalmente do Evangelho. Então é um momento de lembrar de Deus, da existência de Deus e de retomar esse aprendizado do Evangelho. A nossa missão aqui na Terra é evoluir no caminho do bem. Os espíritos inferiores são atraídos pelo nosso desejo de praticar o mal. Então, nós temos que lembrar que somos nós que atraímos os maus espíritos para a nossa companhia. Se existe uma multidão de espíritos tentando nos influenciar na prática do mal, nós temos que lembrar que também tem uma multidão de espíritos tentando nos influenciar na prática do bem. Então nós temos aí uma multidão de espíritos à nossa volta tentando nos influenciar. Mas somos nós que vamos escolher o caminho que nós temos que seguir. Então, somos nós que vamos atrair ou repelir essa multidão de espíritos que estão à nossa volta. Então, quando eu desejo praticar o mal, quando eu quero me vingar, quando eu quero fazer alguma coisa que vá de encontro aos interesses dos espíritos que querem também a prática do mal, eles são atraídos para a minha presença e eles me estimulam e acabam me ajudando a fazer a coisa errada. Da mesma maneira, quando eu estou inspirado e eu quero fazer a coisa certa, os bons espíritos também vêm à minha volta e me auxiliam para que eu possa praticar o bem e possa fazer as boas escolhas. Mas o caminho somos nós que escolhemos, né? Nós escolhemos qual o caminho que nós vamos seguir. Nós podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam a prática do mal, né? Os espíritos que querem que a gente faça o mal. A gente pode se libertar da influência desses espíritos? Sim, claro, né? Porque, como eu disse para vocês, somos nós que atraímos os espíritos. Não são os espíritos que nos escolhem, no sentido de que eles falam assim, não, eu vou pegar você para você. Não, somos nós que, pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelo nosso vocabulário, somos nós que atraímos os espíritos para a nossa companhia. Então, quando a doutrina espírita traz aquela máxima, orar e vigiar, nós temos que lembrar que o orar significa pedir forças a Deus para resistir ao mal e que vigiar é vigiar os sentimentos e os pensamentos e verificar se eles não estão, né, fora desse caminho, né, se os meus pensamentos não estão fora do caminho do bem. Então, quais os sentimentos que eu tenho, que eu estou agora? Por exemplo, eu estou com fé, com esperança, com amor, eu tenho bons sentimentos? Ou será que eu estou triste, amargurado, chateado? Estou me rendendo aos maus sentimentos? Será que eu estou pensando coisas boas e construtivas? Ou será que eu estou pensando em me vingar, em enganar, em mentir? Estou arquitetando algum plano para me dar bem? Será que eu estou querendo levar vantagem em relação às outras pessoas? Será que eu estou querendo enganar as outras pessoas? Será que eu quero ficar por cima das outras pessoas? Se eu estiver pensando dessa maneira, eu vou estar atraindo os maus espíritos e eles vão me ajudar nesses planos. Então, eu sou responsável pelos pensamentos que eu tenho e pelos sentimentos que eu cultivo e pelos pensamentos e pelas ideias que eu planejo. Então, eu sou responsável por tudo aquilo que eu estou arquitetando e pensando à minha volta. Os espíritos que nos induzem ao mal recebem essa missão de Deus para fazer o mal e vão ser responsabilizados pelos atos que praticaram. Então, será que os espíritos, eles então agem pela orientação de Deus ou eles vão ser responsabilizados
pelas atitudes que escolheram tomar. Então, se a gente lembrar que eu disse que somos nós que atraímos os espíritos à nossa volta, que nós podemos atrair os espíritos bons e maus, então Deus nunca vai, né, o espírito nunca recebe de Deus a missão de fazer o mal, né? Nunca o espírito recebe ordens para fazer o mal. Deus não escolheu ninguém para praticar o mal. Deus não criou espíritos voltados para a prática do mal. Os espíritos é que escolhem o seu caminho e serão responsabilizados pelas suas escolhas. Assim como nós somos responsabilizados pelas nossas escolhas, os espíritos também são responsáveis por tudo aquilo que escolhem fazer. Então, se um espírito resolve influenciar uma outra pessoa para que erre, para que cometa o mal, para que faça o mal, ele vai ser responsável por esse comportamento, por essa atitude que ele está tomando. Então, assim como nós somos responsáveis pelo mal que a gente pratica, os espíritos também são responsáveis pelo mal que praticam. Então, Deus permite que os espíritos façam o mal para nos experimentar, para testar a nossa fé e a nossa prática e a nossa perseverança na prática do bem. Mas Deus não ordena que nenhum espírito faça o mal. Cabe a nós repelir o mal que vem desses espíritos. E como é que a gente combate esse mal, né? Como é que nós podemos repelir o mal e essa influência dos maus espíritos? Praticando o bem. Nós temos que ter fé em Deus e praticar o bem, praticar a caridade, praticar o amor, praticar os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós seguimos as leis de Deus, quando nós colocamos as leis de Deus em prática, nós nos afastamos do mal. Nós repelimos o mal da nossa volta. Então, nós devemos ouvir as sugestões que vêm dos bons espíritos e nós vamos repelir as sugestões dos maus espíritos quando a gente deixar de ouvir conselhos que são maus. Então, devemos evitar de ouvir sugestões que nos provocam maus pensamentos ou que nos provocam a discórdia, a briga e conflito. Quantas vezes, mesmo agora, entre os encarnados, nós não temos pessoas que ficam bate nela, bate nele, briga, faz isso, faz aquilo. Ah, você não deve levar desaforo para casa. Ah, se fosse comigo eu não deixava que isso acontecesse. Quantas vezes nós não temos pessoas que estimulam as más paixões, a cobiça, a ira, a gula, a vaidade e tantos outros males? Então a gente tem que desconfiar dos conselhos que nos chegam pelas outras pessoas. Muitas vezes elas estão provocando atitudes que são ruins, provocando o mal em nós. Então, tanto os espíritos encarnados quanto os espíritos desencarnados podem provocar o mal. E cabe a nós repelirmos esse mal praticando bem. É a nossa mudança de atitude que faz a mudança no mundo. Então, nós temos que ter em mente, se eu quero um mundo melhor, se eu quero uma casa melhor para eu viver, se eu quero um lar melhor para eu viver, eu tenho que começar então pensando que eu tenho que cultivar a fé em Deus e praticar o bem. Essas atitudes é que de fato vão mudar a minha vida. Foi por isso que Jesus, quando ensinou os homens a orar, ele lembrou que nós devemos falar assim: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus está nos lembrando que, para que a gente não erre, nós temos que pedir a orientação e as forças de Deus para que a gente não caia na tentação de fazer a coisa errada. Então, às vezes, não são só os desencarnados que nos tentam ou que nos levam à tentação, mas os encarnados também podem querer que a gente caia em tentação e podem fazer com que a gente erre. E está em nós, então, pedir a ajuda de Deus e dos bons espíritos para que a gente possa pedir
bons conselhos, boas orientações e que nos fortaleçam para evitar fazer as más escolhas e tomar as atitudes equivocadas. E já que nós estamos falando então do Evangelho, o trecho de hoje que nós vamos fazer uma reflexão está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 17. E aí, só para a gente lembrar, esse livro, né, dos Atos dos Apóstolos, ele narra o que os apóstolos fizeram, né, para fazer a divulgação do ensinamento de Jesus, do Evangelho. Então, são as ações que os Espíritos tomaram para divulgar o Evangelho de Jesus. E nesse trecho que nós escolhemos hoje, ele fala sobre a influência do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então o trecho é o seguinte: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Para a gente conseguir entender esse trecho, nós temos então que retomar o contexto em que ele foi dito. Recordar o momento em que esses fatos, essa frase foi dita. Então nós temos que lembrar que nesse momento os apóstolos estavam reunidos no dia de Pentecostes, né, que para os judeus é o dia do Festival da Colheita, que comemora a entrega dos 10 mandamentos que foi entregue a Moisés no Monte Sinai. E que isso aconteceu 50 dias depois do Êxodo, né, depois que teve a saída dos hebreus, né, do Egito, né, em rumo à Terra Prometida. Então, para os cristãos, a data comemora a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, para os judeus é o Festival da Colheita, né, comemorando a entrega dos 10 mandamentos, e para os demais cristãos e para os cristãos é o momento em que fala-se sobre a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, os apóstolos eles estavam reunidos, né, no dia de Pentecostes, e nesse dia vieram chamas e cada uma dessas chamas pousou sobre um apóstolo e eles começaram a falar em idiomas diferentes. E isso atraiu a multidão que estava ali reunida, e religiosos de várias partes do mundo que estavam ali reunidos ficaram surpresos de verificar que os apóstolos podiam falar em idiomas que não eram daquela região, que eram idiomas de regiões muito distantes, né? Então, alguns que estavam lá presentes disseram que isso era porque os apóstolos estavam bêbados, né? Então, que eles estavam então sendo influenciados pela bebida. Mas aí Pedro toma a palavra e disse que tudo aquilo estava acontecendo para que a multidão compreendesse a importância da vinda de Jesus, né, de que ele havia vencido a morte, de que ele havia provado de que existe a vida após a morte e que a alma então sobrevive à morte do corpo físico, né? Então, com a morte de Jesus acaba então vindo até os apóstolos e mostra que a morte é apenas aparente e que existe vida após a morte. E os apóstolos estavam ali reunidos justamente para ensinar sobre a vida de Jesus. Para nós que somos espíritas, nós devemos entender então que esse trecho do Evangelho ele faz uma reflexão sobre a influência dos espíritos na nossa vida e sobre a sobrevivência da alma. Para nós, a existência da alma e dos espíritos é uma realidade, assim como a comunicação entre os espíritos e nós. Então, esse intercâmbio de ideias, de sugestões, de orientações que existe com os espíritos influencia na nossa vida e ela acontece de uma maneira muito mais rotineira e muito mais comum do que a gente imagina. Como nós falamos hoje, né, os espíritos influenciam o nosso pensamento e podem acabar influenciando também no nosso comportamento
dependendo das escolhas que nós acatamos, né, que nós concordamos em realizar. Então, os espíritos falaram as línguas diferentes sob a influência dos espíritos. Então, nós devemos lembrar que muitos médiuns podem utilizar de um idioma diferente, falar numa língua que não a sua língua nativa, para trazer uma comunicação dos espíritos. O próprio Chico Xavier, um grande médium brasileiro, ele fez algumas comunicações também em outros idiomas. Então, isso acontece para a gente colocar à prova a nossa fé, né, e lembrar que nós temos que estudar mais sobre a espiritualidade, que os espíritos eles podem fazer esse intercâmbio de ideias e trazer informações da vida espiritual para nós e que ela pode ser em qualquer idioma e de qualquer maneira. Então, para nós é importante lembrarmos que os espíritos estão presentes no nosso dia a dia, que eles nos influenciam através do pensamento, sugerindo boas atitudes ou más atitudes, dependendo dos espíritos que eu vou atrair para a minha volta, e que eu tenho a responsabilidade pelas escolhas que nós fazemos. Eu espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, que tenham aprendido bastante e que a gente possa aprofundar, então, nesse mês, um pouco mais sobre os estudos sobre a doutrina espírita, já que é o mês de Kardec. E eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.